Olá, galera do nono ano. Aqui quem fala é a professora Thais e hoje nós vamos realizar a correção das atividades diagnósticas de ciências que eu passei para vocês na semana de 8 a 12 de fevereiro. A primeira dica que eu tenho para vocês é: leiam com calma o enunciado e grifem as informações que são importantes nesse enunciado, né? Geralmente, as questões vêm com mais informações do que a pergunta em si, né? Então, essa primeira atividade traz informações sobre o falcão peregrino, falando a respeito, né, da sua atividade. Então, o animal mais rápido do planeta é o falcão peregrino, que atinge sua velocidade máxima durante a caça. Para alcançar sua presa, fecha as asas e mergulha no ar, utilizando a gravidade a seu favor. Com isso, consegue atingir 320 km por hora, que é quase a velocidade de um carro de Fórmula 1, que chega a 370 km por hora. A espécie mede entre 38 e 53 centímetros de comprimento e pode pesar até 1,5 kg. Habitante do hemisfério norte, Estados Unidos e Canadá, o falcão se alimenta de outras aves como pombos e migra para o Brasil na época da primavera, podendo ser vista até mesmo em grandes cidades, trocando seu ninho em penhascos pelo topo de arranha-céus. Texto da revista Super Interessante. Sobre o exemplo, é correto afirmar: A. Este é um exemplo de energia cinética, que é a energia do movimento. B. Este é um exemplo de 3 tipos de energia citados: cinética, potencial gravitacional e química. C. Este é um exemplo de energia potencial gravitacional, que é a energia da queda. E D. Este é um exemplo de energia química, que é a energia do alimento. Bom, se vocês prestarem atenção, tendo um mínimo de informação a respeito de energia, vocês veriam que os 3 exemplos de energia que são apresentados no texto estão sendo descritos nas alternativas de forma correta. Energia cinética, energia do movimento; energia potencial gravitacional, energia da queda, né? E a energia química é a energia do alimento, né? Nós temos esses 3 exemplos exatamente no texto, e grifar informações pode ajudá-lo a encontrar, né? Grifar partes do texto pode ajudar a encontrar as informações que são essenciais. Então, ele fala lá do movimento, né? Então, quando você desenvolve velocidade, você está em movimento. Fala da energia da queda, quando ele utiliza a gravidade para alcançar, né, para mergulhar no ar. E fala dos alimentos que são a fonte da energia química. Então, o correto seria a alternativa B, né? A segunda alternativa. Os 3 exemplos estão sendo citados aqui. O enunciado da atividade 2 diz o seguinte: a energia solar apresenta muitos fatores positivos, como o fato de ser renovável, ocupar espaços reduzidos em comparação com outras fontes, não emitir poluentes na atmosfera. Além disso, a energia advinda dos raios solares é abundante e pode ser bastante produtiva quando devidamente aproveitada. Assinale a alternativa incorreta com relação às fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, perceba, apesar de estar falando da energia solar, que é uma fonte renovável,
a pergunta vai ser referente a energias renováveis e não renováveis. Ele quer a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Recursos renováveis são aqueles que não se esgotam com o uso. Recursos não renováveis levam milhões de anos para ser formados. Os combustíveis fósseis podem ser considerados recursos renováveis. A energia solar, a eólica e a energia da biomassa são renováveis. Então, três dessas 4 são corretas e uma é incorreta. Se você prestar atenção, se você já tem alguma informação sobre energia, você possivelmente sabe o que é renovável e não renovável, né? Mas aqui ele fala exatamente o que é renovável e o que é não renovável, né? Então, é só uma questão de prestar atenção nos dados que estão sendo fornecidos, né? E se a gente pensar em combustível fóssil e lembrar que fóssil é algo que demora milhões de anos para se formar, a gente pode chegar à conclusão de que algo que demora milhões de anos para se formar não pode ser considerado renovável, né? Por quê? Porque são ciclos muito, muito longos. E isso é uma das características para se considerar como algo não renovável, algo que leva muito tempo para se formar. Então, a alternativa incorreta nesse caso é a terceira, é a alternativa: os combustíveis fósseis podem ser considerados recursos renováveis. Ela é incorreta porque não são renováveis. O enunciado da atividade 3 traz o seguinte: a transformação de energia é definida como um processo de mudança de energia de uma forma para outra. Um atleta que realiza a modalidade olímpica de salto com vara utiliza qual sequência de transformações de energia na execução de um salto com vara? Então, você sabe que transformação de energia, a energia transforma-se em uma para outra. E ele quer saber qual é essa sequência. Bom, nós podemos ver ali a imagem, né? Está mostrando um atleta correndo com a vara na mão. Aí ele põe a vara como um suporte para se impulsionar e pular, então, o obstáculo. Uma vez que ele atinge o máximo ali no obstáculo, ele larga seu corpo e cai no colchão. Então, aqui nós temos sequências e a gente tem que escolher a sequência. Durante a corrida, o atleta obtém a energia química, luminosa, térmica ou química. Bom, química pode ser, porque a gente, para fazer as nossas atividades, a gente precisa da energia química do alimento para se transformar em energia das nossas atividades. Energia luminosa, não, a gente não produz energia luminosa, não somos vagalumes, né? Nenhum ser humano, até onde eu conheça, produz energia luminosa. Ou absorve energia do sol para poder fazer suas atividades, né? Nenhum de nós utiliza esse tipo de energia. Energia térmica até poderia ser, né? Porque você, por exemplo, para se aquecer, para produzir calor no seu organismo, a gente tem energia térmica, né? A gente transforma a energia do alimento em energia térmica para manter o nosso corpo aquecido. Bom, vamos ver como que continua. Aí, então, a sequência diz: energia cinética, energia nuclear ou energia cinética. Bom,
Energia nuclear a gente não produz, né? Então, essa da energia térmica, energia nuclear, a gente já pode descartar, né? A energia luminosa também a gente já teria descartado, né? A que começa com energia luminosa a gente teria descartado, então ficaria com a primeira e a última. Energia química e energia cinética. E então, ao chegar na altura máxima, toda a energia do atleta bom, se a gente está falando de altura, a gente está falando de energia potencial. Quando a gente se levanta. Quando a gente levanta um objeto, a gente está colocando nele uma energia potencial. Então, a que é mais indicada é a A, porque a energia cinética e térmica ali não faria sentido. E ainda para concluir, a última fala em transformar em energia sonora. Bom, o atleta, ele tá dando um impulso para fazer um movimento, não para produzir um som. Então, a que mais se adequa aqui é a energia química, que se transforma em cinética, que se transforma em potencial gravitacional e que se transforma em energia cinética durante a queda até o solo. A atividade 4 traz o seguinte enunciado: existem várias formas de produzir energia elétrica, a partir da água, do vento, do calor, de material radioativo e etc. Assinale a alternativa incorreta que associa o tipo de usina responsável e o respectivo tipo de desvantagem. Então, eu tenho uma usina e uma desvantagem dessa usina, mas eu quero a incorreta, não a correta. Então, se eu estou falando da incorreta, eu vou ter 3 que estão certas e uma que está errada. Então, vamos lá. Usina hidrelétrica. Qual a desvantagem? Utiliza a água e modifica a paisagem, gerando alagamentos. Faz sentido? Faz sentido. Para você usar fazer uma usina hidrelétrica, você tem que alagar grandes áreas para poder represar a água ali e a água passar por uma barragem e gerar energia elétrica. Então, dizem que a energia elétrica é uma energia limpa, a hidrelétrica é uma energia limpa, no entanto, você mata todos os seres vivos que estão naquela área de alagamento. Usina eólica. Utiliza o vento. Eólica, vento, ok. Custo elevado de instalação. Realmente, o vento é livre. O vento, a gente tem lugares que venta muito. Mas para você capturar a energia do vento, você tem que ter grandes moinhos de vento com pás muito gigantes que vão ficar girando à medida que o tempo passa, que o vento passa. Então, esse tipo de instalação tem um custo elevado. Faz sentido. Usina termoelétrica. Eu utilizo calor. Calor. Muito poluente e aumenta o efeito estufa. Bom, o que você utiliza para gerar o calor? Muitos lugares utilizam o carvão. Então, você queima combustíveis fósseis para gerar o calor. E isso realmente é muito poluente e aumenta o efeito estufa. E, por fim, usina nuclear. Utiliza material radioativo, correto. Não tem desvantagens. Bom, é só pensar nos exemplos de usinas nucleares
que tiveram acidentes radioativos, como, por exemplo, Chernobyl, na antiga União Soviética, ou a usina nuclear de Fukushima, no Japão, que ao sofrer com terremotos e tsunami, espalhou conteúdos radioativos na região. Então, falar que a usina nuclear não tem desvantagem está incorreto. Então, essa é a alternativa que deve ser selecionada. Muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragens. A característica de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo. A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazido por um projeto hidrelétrico. A partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou, ou seja, prejudicou o ambiente em termos de área alagada por potência foi. Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, aqui, na atividade 5, compreender o que é que ele quer que você faça. Tem um gráfico, esse gráfico tem as usinas brasileiras, 5 delas, tem a área que foi alagada, então lembra que a área alagada é impacto, né? É impacto no meio ambiente, então é uma coisa que é prejudicial. Tem o quanto ela produz de energia, a potência produzida, né? Então, qual é a potência produzida? Por área. Quanto maior a área, espera-se o quê? Maior a produção de energia. Aí ele está pedindo aqui, qual dessas tem uma área alagada, mas produz pouco, né? Qual que mais prejudicou o ambiente? Porque como que você sabe se prejudicou muito ou pouco? Se é uma área que produz muito relativamente às outras, então ela pelo menos o impacto é pequeno, pelo menos está beneficiando muita gente. Agora, se ela tem uma área muito grande alagada e produz pouca energia, ou seja, atende a poucas pessoas, então ela tem um impacto muito grande, ela prejudica muito o ambiente. Então, observando as áreas, qual é a maior área? A maior área aqui, por exemplo, é de Sobradinho, que é 4.214 km². A menor área é de Ilha Solteira, de 1.077 km². E aí tem as potências das respectivas áreas. Então, por exemplo, a Ilha Solteira, que é a menor área, produz 3.230 megawatts de potência. Então, ela tem um termo de comparação. Para cerca de 1.000 quilômetros alagados, se eu tiver por volta de 3.000, eu tenho aí um termo para eu comparar com as demais. Tucuruí, que é a primeira, 2.430, produz 4.240. Bom, relativamente, ela produz menos, né, que Ilha Solteira. Você tem 3.000 para cada 1.000 quilômetros, aqui você tem para 2.000 quilômetros 4.000, então você tem 2.000 para cada 1.000 quilômetros quadrados, então você já tem uma redução aí. Sobradinho tem 4.000 quilômetros de área alagada e produz 1.000
megawatts de potência em 4.000, então se a gente dividir 1.050 por 4, você tem aí, na verdade, uma produção de cerca de 250 para cada 1.000 quilômetros de área alagada. Bom, isso é baixo. Vamos ver como que fica o restante. Itaipu, 12.000 de potência, ou seja, para 1.000, cerca de 1.000, 12.000 de potência é bem alto, né? Ilha Solteira a gente já tinha visto, era cerca de 3.000 por 1.000. E Furnas, cerca de 1.000 para 1.000, tá mais ou menos ali, 1 para 1. Então, de todas essas, a que produz menos para cada 1.000 quilômetros de área alagada é a Sobradinho, que fica no sistema hidrográfico do Rio São Francisco. É só você fazer a proporção aí, né? Eu tenho 4.000 quilômetros aproximadamente alagados e produz apenas 1.000 de potência. Isso significa aí que eu tenho, em média, para cada 1.000, 250 megawatts de potência. Então, Sobradinho, com certeza, prejudicou muito mais o ambiente do que as outras. Para finalizar, pessoal, aqui vão algumas dicas para a realização de atividades avaliatórias. Tenha sempre muita calma, muita tranquilidade e nunca tenha pressa em terminar. Tenha sempre em mente que você tem um tempo limitado, mas não faça com afobação a sua prova, tá? Primeiro, leia com muita atenção. Os enunciados dos problemas, eles trazem várias informações e por menos que a gente tenha estudado especificamente para aquela prova, naquele momento em que a gente está tentando resolver um problema, resolver uma questão, a gente consegue mobilizar informações no nosso cérebro de diversas regiões, de coisas que a gente aprendeu na escola, de coisas que a gente leu, de coisas que a gente ouviu, né? Tentem integrar essas informações, mas a gente precisa estar disposto a realizar aquela avaliação. Extraia as informações das próprias perguntas, porque às vezes coisas que tem numa pergunta anterior pode ajudar a responder a próxima pergunta e vice-versa. A gente sempre pode ir e voltar nas questões, né? E tem coisas das próprias questões que estão na prova que podem auxiliar em outras, tá? Use sempre a lógica, use, né, a lógica para resolver, né? Você não precisa, na maioria das questões, não precisa fazer grandes contas, nem precisa fazer ter estudado absurdamente. Mas se você fizer com calma, usando a lógica, fica muito mais fácil de responder. E, por último, interprete gráficos, interprete imagens, interprete tabelas. O que esta tabela está me dizendo? O que este gráfico está trazendo para mim de informação? Sempre uma imagem, um gráfico, uma tabela, ele é colocado na questão para auxiliar na interpretação. É para trazer alguma informação extra sobre aquilo que a gente está respondendo. Então, tenha calma, paciência e integre tudo isso, né? Que vocês vão conseguir se sair muito melhor no desenvolvimento de atividades avaliatórias. Isso é muito importante, isso é importante na escola, para que a gente possa evoluir e avançar no conhecimento, mas isso é importante na vida, né? Saber interpretar todos os sinais, todas as informações que nos são trazidas, são formas de você lidar com os problemas que você tem na vida
de uma maneira mais tranquila, mais racional, né? E não se deixar envolver completamente pela emoção, no sentido de se desesperar quando tem que resolver alguma coisa, né? A gente sempre tem uma saída para as coisas. Então, ler com atenção, não só ler as letrinhas, mas ler os sinais, ler as coisas que estão à nossa volta, são muito importantes. São procedimentos muito importantes para a gente resolver as coisas no nosso dia a dia. Tá? Muito feliz de estar aqui com vocês. Tendo dúvidas, precisando, é só escrever, é só mandar uma mensagem para mim que a gente vai conversando. Até mais!